E aí galera, como é que vocês estão? Bem-vindos de volta à aula. A gente estava estudando aqui vetores, grandezas vetoriais e aprofundando um pouquinho no estudo do vetor soma, a soma de vetores, né? A gente está estudando propriedades de operações de vetores e a gente está vendo um pouquinho sobre a soma. Então vamos para a câmera documento que a gente vai continuar vendo os casos particulares da soma de vetor. Então, relembrando o caso principal não, né, mas o caso mais simples que costuma aparecer, que são vetores com a mesma direção e mesmo sentido. Como a gente calcula o módulo do vetor soma? A gente aplica a fórmula, lembrando que essa é a fórmula geral, a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2ab cosseno θ, tira a raiz de tudo. E nesse caso, o ângulo entre os vetores é 0, e o cosseno de 0 é 1, perfeito? Então, esse cosseno de θ vira 1, de forma que a gente vai ter um produto notável, a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes a vezes b. E isso vai ser igual a mais b, tudo ao quadrado, perfeito? A gente tira a raiz e chega em a mais b. Então, nesse caso, o módulo do vetor soma vai ser igual à soma dos módulos. Então, S vai ser igual a mais b, perfeito? Então, agora a gente vai para os próximos casos. O segundo caso, ele é o seguinte: quando os dois vetores são perpendiculares entre si. Então, a gente vai ter aqui o meu vetor A e o meu vetor B. Pela regra do paralelogramo, a soma dos vetores é feita dessa forma. Sem grandes novidades para vocês. E aqui a gente tem um ângulo de 90 graus, né? Beleza, mas eu quero saber, esse é o vetor soma, eu quero saber o módulo do meu vetor soma, ou seja, o S sem a flechinha. Quanto que vale isso? Então a gente escreve aqui, S vai ser raiz do módulo de A ao quadrado, mais o módulo de B ao quadrado, mais 2AB cosseno de θ. Só que o que acontece nesse caso? θ vai ser 90 graus, ou π sobre 2. E o que acontece? O cosseno de 90 graus, ou cosseno de π sobre 2, é zero. Então, esse termo aqui, ele vai ser cancelado, perfeito? Então, o que a gente vai ter? S é igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Poxa, essa fórmula vocês conhecem de algum lugar, não conhecem? Se eu levar os dois lados ao quadrado, o que eu tenho? S ao quadrado vai ser igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Pessoal, isso aqui nada mais é que o teorema de Pitágoras, tá certo? Até porque se vocês pararem para observar, o que a gente tem nesse caso aqui? A gente tem um triângulo retângulo. Perfeito? Quais são as nossas medidas? Aqui a gente tem B, aqui a gente tem A, e aqui a gente tem S. 90 graus aqui, ó. Também, consequentemente, né? Se eu engrossar a linha aqui, a gente também tem 90 graus aqui. Perfeito? Então, nesse caso, que os vetores A e B são perpendiculares, a gente tem o teorema de Pitágoras, que já é nosso conhecido, ok? E retomando, galera, esses vetores, a gente pode deslocar eles no plano, perfeito? Por quê? Vocês podem observar, poxa, Augusto, mas você colocou que aqui vale A, quando na verdade o vetor ele estava colado no B, estava aqui, né? Quando o vetor estava aqui, o que aconteceu? Então, eu falei para vocês que o vetor a gente pode deslocar ele se a gente quiser. Então eu só peguei ele e trouxe para cá, tá vendo? Nada muito complicado, ok? Para poder fazer as contas. Isso não muda em nada a propriedade do meu vetor. Vocês podem ver que ao trazer o meu vetor daqui para cá, eu não mudei o módulo dele, eu não mudei a direção dele, ele continua apontando para a vertical, e eu não mudei o sentido dele, ele continua apontando para cima, não para baixo. Então, tá tudo certo.
Isso que eu fiz foi totalmente válido para formar esse triângulo retângulo aqui. Perfeito. Aí a gente consegue o módulo de S, que é raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Perfeito? Vamos para o terceiro caso particular, que eles possuem a mesma direção, mas sentidos opostos. Então, eles são paralelos, porque o que diz se eles serão paralelos ou não é a direção, perfeito? Então, eles são paralelos. Aqui. Esse é o meu vetor A. E esse é o meu vetor B. Então, eles possuem a mesma direção, tá vendo? Os dois estão na horizontal. Porém, eles possuem sentidos opostos. O A aponta para a direita e o B aponta para a esquerda. Ok? Como a gente soma esses caras? Então, eu posso pegar o meu vetor B e colocar ele aqui, logo atrás do A. Então, vou ter aqui o meu vetor A e o meu vetor B aqui. O que acontece nesse caso? O ângulo formado entre esses caras vai ser π, ou 180 graus. 180 graus. Perfeito? Então, na hora de calcular a soma, a gente faz o seguinte. O módulo da soma, né, quero dizer. A gente vai fazer a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2AB cosseno θ. E agora, a gente vai substituir o θ por 180 graus, ou por π. E quanto que vale isso aqui? Vale menos 1, perfeito? Então, cosseno de π é igual a menos 1. Perfeito? Então, a gente vai ter que S vai ser igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB. Isso aqui, galera, é outro produto notável aqui, né? Que é A menos B ao quadrado, A menos B vezes A menos B. Então, a gente vai ter S vai ser a raiz de A menos B ao quadrado, que vai ser igual a A menos B. Perfeito? Ou a gente pode escrever S ao quadrado vai ser igual a A menos B ao quadrado. Dá na mesma, mas o ponto é que S vai ser igual a A menos B. Então, quando eles têm a mesma direção, ou seja, são paralelos, mas têm sentidos opostos, a gente apenas subtrai o módulo um do outro. Perfeito? Pega o módulo de um menos o módulo do outro. Ok? Acabaram os casos particulares, vamos voltar para os slides. Muito bem, bem-vindos de volta ao slide. Vamos dar continuidade ao nosso estudo aqui, agora que a gente já estudou alguns casos particulares. Eles são importantes, por quê? Porque essa fórmula ela é meio chata de decorar, né, essa raiz toda. E tendo os casos particulares já na ponta da língua, vocês podem resolver alguns exercícios mais rapidamente, perfeito? Então, vamos lá. Regra do polígono é outra regra gráfica no estudo de vetores. Ela é útil para a adição de 3 ou mais vetores. Vocês lembram que eu expliquei para vocês a regra do paralelogramo, mas estava sempre adicionando 2 vetores, de 2 em 2, sempre o A com o B. Agora a gente pode adicionar 3 ou mais vetores. Vamos ver como que a gente vai fazer isso. Muito bem. Observem agora que a gente tem 3 vetores. A gente tem o vetor A, o vetor B e o vetor C. E a gente quer somar esses 3 vetores. Como que a gente vai fazer? A gente vem aqui, ó, e liga a extremidade de um, ou seja, a flechinha de um, à origem do outro. Ok? Então, você liga onde tem flechinha em um e o lado onde não tem flechinha no outro. Então, vocês podem ver na imagem que ele ligou o A com o B e ligou o B com o C. E depois somou, desenhou a extremidade de um até a
a origem de um até a extremidade do outro. É o vetor soma. Ou vocês não precisam ligar necessariamente o A, primeiro o A com o B, depois o C. Você pode ver que no outro desenho, ele liga o primeiro o B, depois o A, depois o C. Então, vamos desenhar um pouquinho, só para ficar um pouquinho mais claro. Vamos aqui para a câmera documento. Para ficar mais claro. Então, eu tenho aqui 3 vetores. Vamos usar cores diferentes, que fica melhor para ver. Eu tenho aqui o meu vetor A. Aqui é o meu A. Aqui vai ser meu B. E aqui vai ser o meu C. A regra do polígono é o seguinte. A gente precisa fechar o polígono com o vetor soma. Então, vamos fazer o passo a passo ali. Primeiro a gente escolhe um vetor. Então, por exemplo, o B. Vou desenhar o B primeiro. B. Agora, eu vou desenhar o C, logo no fim do B, perfeito? Então, vocês percebem que eu ligo onde não tem flechinha com onde tem flechinha. Então, eu venho aqui no C, desenho ele, C, e depois eu desenho o A, mantendo sempre as inclinações de cada um, tá, galera? Se o C está desenhado assim para baixo, você não pode desenhar ele assim, ó, na hora de somar. Você não pode desenhar o C assim. Você precisa desenhar ele para baixo, perfeito? Que nem o B. Eu não deixei a inclinação certinha, mas finge que está igual aqui no desenho, tá? Tem que desenhar ele sempre com a mesma inclinação, perfeito? Agora a gente desenha o A. Aqui, ó. O A é mais ou menos assim, com essa inclinação. Ele é um pouco mais inclinado, mas finge também que eu desenhei ele igual. O vetor soma, a gente precisa pegar a origem de onde a gente começou tudo, então a parte onde não tem flechinha, e liga com a flechinha do último vetor que a gente desenhou, perfeito? Então, pega a origem, ou seja, a parte onde não tem flechinha do primeiro vetor, e liga com a flechinha do último vetor, onde tem flechinha, perfeito? Então a gente faz assim, ó. Esse é o meu vetor soma, graficamente. Perfeito? Aqui é o meu vetor A. Eu poderia ter adotado outra forma de desenhar. Poderia ter feito, por exemplo, primeiro o A. A gente pode fazer na ordem. A gente pode fazer o A. Depois o B. Depois o B. E depois o C. O C é o vermelho. Depois o C aqui. Pessoal, evidente que não vai ficar igual, porque eu não estou usando régua e nem estou olhando os ângulos, mas na hora de desenhar, dificilmente cai na prova para vocês desenharem, mas é bom para vocês terem uma noção no exercício. Então o que a gente faz aqui? A gente pega a origem de um, a origem do primeiro, né? Então eu comecei com o meu vetor A, fui depois para o B e fui depois para o C. Então a gente pega a origem do primeiro vetor e liga no final, onde tem flechinha, do último vetor. Esse vai ser o nosso vetor soma, perfeito? Evidente que não ficou igual, pessoal, porque eu não estou tomando cuidado com isso, não estou usando régua, não estou usando transferidor nem nada, mas se vocês tomarem os devidos cuidados, vai ficar igualzinho ao outro, ok? Tanto faz a ordem que você coloca os vetores aqui, beleza? Então essa é a regra do polígono, a gente vai fazer mais uma pausa e já voltamos.